Já. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Veiga, sou professor da Universidade de Lusófona, em Portugal, e presidente do Birojur. Estou aqui junto com o professor Juraci Mourão e a professora Paula Salé, na Unicristo, em Fortaleza, no âmbito do sétimo Encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento, que começou ontem, no dia 8 de agosto, e tem mais um dia de trabalho, que é hoje, no dia 9 de agosto. Esse painel ele se denomina Políticas Públicas e Direitos Fundamentais na Atualidade. É um painel híbrido entre apresentações online e presenciais. Queria dar boas-vindas a todos e cumprimentar os meus colegas professores que estão aqui na sala de aula, e também cumprimentar todos os comunicantes que vão fazer as suas apresentações. Queria fazer uma breve lista de chamada para saber se estão presentes, né? Já vi que tem aqui eu próprio, junto com o Clodílio, que vamos tratar de um assunto. O Clodílio é mestrando na Unifiel, em São Paulo, e estou orientando ele nesse trabalho. Depois tem a Vanessa Almeida, não sei se está presente. Vanessa, Andresa e Priscila, uma das duas ou as duas. A Júlia pode me ajudar. Sim, Miriam. só uma correção, professor. Eu até solicitei por e-mail, mas não houve mais tempo hábil, pois já tinha sido publicado o programa. Na verdade, quem vai apresentar sou eu e a Brenda dos Anjos, é que ficou faltando uma das autoras na Ok. Então, publicação. então você é a Andresa. Sou Andresa. Ok. Então, aqui a Andresa, Priscila e mais uma, que é a outra. Isso, mais uma, que é a Brenda dos Anjos. Ok. Fica tranquila que a equipe do Beiju deve ter anotado. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. A Vanessa está presente? Vanessa Almeida, da Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. É, talvez entre daqui a pouco, às vezes pode acontecer, né? A outra colega seria a Miriam. A Miriam está presente, que é da PUC do Rio de Janeiro, de PUC de Curitiba. E a Priscila e a Ana Paola, que também tem um outro trabalho aqui da Unicristo. Priscila Macedo Vasques e Ana Paola Lins, que seria presencial. Não sei se ela está na outra sala, às vezes o pessoal acaba confundindo as salas. E também vai ter mais adiante uma professora, Beata Zaluk, que é da Polônia. Ela ia entrar para fazer uma comunicação, se der tempo, porque eles estão lá com 5 horas de diferença. Ela falou que ia tentar entrar. Pois bem, então vamos começar então pela primeira comunicação, que é a do Clodílio e eu como orientador. Somos os dois aluno e professor. O tema do Clodílio, escolhido no âmbito do mestrado em Direito, se chama Políticas Públicas para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil, como garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Então, bem-vindo, Clodílio. A palavra é sua. Você tem 10 minutos para fazer a apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Para mim é uma imensa honra estar aqui presente, participando deste congresso. Obrigado, professor Fábio Veiga, pela oportunidade, pela orientação. Então, este tema, que faz parte também do meu tema da minha dissertação, eu trouxe aqui uma abordagem do quadro das políticas públicas no Brasil, ontem e hoje, como erradicação do trabalho infantil do Brasil. Pois bem, o artigo foi feito em coautoria comigo, professor Fábio. Então, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele é considerado um dos mais evoluídos mundialmente. E as políticas públicas têm demonstrado uma redução no labor infantil desde a década de 1990, né? Então, nesse contexto de reflexões, a gente sabe que o trabalho infantil é uma das principais violações dos direitos fundamentais da criança. Por quê? Ela tira das crianças o direito de usufruir uma infância digna e de ter a condição própria de pessoa em desenvolvimento, né? Pois bem, e como isso ocorreu até 1988, com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, as crianças e adolescentes do Brasil eram regulados no nosso ordenamento jurídico pelo Código de Menores. Mas o Código de Menores ele tinha uma política pedagógica repressora. Por quê? Era uma visão
da criança, do menor, como um problema. A criança representava um problema. Então, ainda não era visto a criança como um sujeito de direitos, um sujeito peculiar pela sua condição de criança em si. E com o advento da Constituição Federal de 1988, que atendeu ao clamor do, do que estava ocorrendo no mundo, da implantação da doutrina da proteção integral, o Brasil ele aderiu, aí veio a Constituição de 88, 1990, o Estatuto, o Brasil aderiu à doutrina da proteção integral das crianças, em que incube à família, ao Estado e à sociedade garantir todos os direitos fundamentais para as crianças. Então, quando ele aderiu ao Programa Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil, implantou-se no Brasil o PET, que é a sigla PET, que é o programa, que é uma política pública, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Implantou-se esse programa visando a redução do trabalho infantil. E o Brasil, muito antes de aderir à convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 182, que só foi ratificar em 2002. Mas muito antes, o Brasil já estava implantando os programas de erradicação do trabalho infantil. E o que visa essa política do PET? Ela visa retirar do trabalho as crianças entre 7 e 14 anos, né, com a ampliação da jornada da escola e transferência de renda, ou seja, incentivo financeiro para as famílias manter as crianças na escola. A condição é manter as crianças na escola. Pois bem, essas políticas elas se iniciaram ali pelo final da década de 90, início dos anos 2000, com esses programas de transferência de renda, que era o programa Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. Só que já na década de 2010, ele foi fundido, que é o Bolsa Família, que ele já integra todos esses programas de transferência de renda, né? Pois bem, mas nem tudo é um mar de rosas, não é esse cenário tão florido. O nosso país, embora já tenha implantado todo esse caminho de combate ao trabalho infantil, houve redução de números, mas ainda tem uma questão cultural, que é outro entrave, porque há quem defenda no Brasil que o menor tem que trabalhar, defender que na infância o trabalho dignifica, enobrece a criança e evita o ingresso no mundo do crime. Mas isso já é comprovado que isso não resolve. Pois bem, e hoje as principais políticas públicas no Brasil, elas são geridas pelo governo federal, com os estados e municípios, entendeu? Mas ainda há a participação louvável das sociedades civis, do Ministério Público do Trabalho e do Judiciário Trabalhista. Eles desempenham um excelente trabalho, né? Hoje ainda existe o programa PET, eh, já teve 3 remodelações do programa PET, a última veio para adequar a Agenda 2030, a meta 8.3, que visa a redução do trabalho infantil. Como eu já disse, ela contempla os crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, que estejam em trabalho perigoso, penoso, insalubre, né? Mas o programa exige a permanência das crianças nas escolas e fornece a eles uma bolsa mensal. Pois bem, frente a tudo isso, como eu já disse, que houve a diminuição da erradicação do trabalho infantil no Brasil, mas ainda há um longo caminho para o Brasil percorrer, né? Até 2019, os números estavam decrescendo, mas de 2019 para cá, ocorreu um aumento das crianças no trabalho infantil. O que diminuiu foi a criança no mercado formal, isso diminuiu, mas os números no mercado informal ainda são altos, sobretudo no trabalho doméstico e agrícola, que é um trabalho oculto que a gente não vê, mas existe ainda o trabalho infantil. Não só as crianças que estão no sinal das avenidas, ali vendendo bala, doce,
mas elas estão no mundo do crime, elas estão em situações de abuso sexual, em trabalho agrícola e trabalhos domésticos. Então, nós sabemos que o Brasil, a meta 8.7 que o Brasil aderiu, foi da Agenda 2030, que prevê a eliminação das piores formas de trabalho infantil, mas em 2022 o Brasil teve um decréscimo. Hoje nós temos cerca de 1,9 milhões de crianças entre 15 e 17 anos em situação de trabalho, né? E o último levantamento que teve eh, da, dos números para atingir a Agenda 2030, o Brasil pouco evoluiu. O cenário ainda é não muito bom. E para finalizar, eu quero aqui dizer o seguinte, que há de se considerar que a pobreza, por si só, ela não gera o trabalho infantil, entendeu? Uma das maiores causas é a situação econômica, a desigualdade, né? Mas essas crianças que estão mais sujeitas, vulneráveis ao trabalho infantil, são da classe pobre e negras. Isso os números, as pesquisas nos mostram. Então, por meio de tudo que a gente analisou no nosso artigo, nós constatamos que as políticas públicas no Brasil, elas têm contribuído, sim, para a redução desse fenômeno, mas só que muitas delas necessitam de uma continuidade e um amplo investimento. Seria uma continuidade, serem mais estruturadas, entendeu? Nesse sentido. E também a melhoria da educação, a educação básica mais atrativa, de modo que faça com que as crianças permaneçam na escola. A eliminação da pobreza e da desigualdade social. Muito obrigado. Muito obrigado, Clotilde, pela sua apresentação. Muito pontual, Obrigado, muito professor. importante no tema que você vem analisando aí no mestrado. Eu queria agora, para dar continuidade, vamos passar já para a próxima apresentação. Eu acho que a Vanessa ainda não chegou. Vamos então passar para a Andresa com as suas colegas, né, Priscila e também a outra colega que eu não esqueço o nome, que não está aqui anotado, mas ela pode fazer essa citação. E o tema do trabalho das colegas Andresa e demais coautoras se chama Direitos dos Trabalhadores na Economia on Demand na ótica da desigualdade vertical. Elas são da Universidade do Estado do Amazonas e muito bem-vindas aqui ao nosso congresso em Fortaleza. Tem a palavra, Andresa. Andresa, consegue ouvir o áudio? Alô? Boa tarde, professor. A outra colega que vai falar comigo, que vai apresentar comigo, ela teve um probleminha e precisa de uns 10 minutos. Seria possível? Senão eu apresento só. Você pode apresentar sozinha, não há É, problema. Depois, no final, ela entra e faz algum comentário também quando ela tá, entrar, tá bom? tá certo, tá Tá certo. bem, obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu vou iniciar a apresentação. Meu nome é Andresa Tundes, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, e eu vou fazer a apresentação do tema com relação ao o problema de pesquisa e a metodologia. Esse trabalho ele foi desenvolvido inicialmente como um resumo expandido, mas ele já está em fase de elaboração do artigo. Tem como problema de pesquisa quais os impactos das plataformas digitais nos direitos dos trabalhadores, na economia sob demanda. O objetivo geral do trabalho é analisar a existência de desigualdade vertical nos casos de vínculo empregatício tradicional, seletista, em comparação aos empregados de plataformas sob demanda. Essa análise ocorrerá em relação aos padrões trabalhistas, à proteção previdenciária, às jornadas de trabalho, à segurança e à saúde do trabalho, e também as formas de remuneração. A metodologia que nós utilizamos foi a dedutiva,
uma vez que se partiu de conceitos mais amplos, como a eficácia dos direitos fundamentais na relação de trabalho e também a desigualdade vertical, para se chegar a uma análise particularizada do tema, tem uma finalidade qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos e livros, principalmente o livro do Procurador do Trabalho, Carelli, bem como pesquisa documental da legislação brasileira e internacional correlata. Encontrou-se uma relevante fonte de pesquisa, fonte de dados, na verdade, nos relatórios produzidos pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A OIT do Brasil, em outubro de 2023, fez a apresentação dos resultados do módulo Teletrabalho e Trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, realizado pelo IBGE. O módulo da PNAD Contínua analisou essas novas formas de trabalho no país no ano de 2020. Esses dados revelaram a precarização do trabalho das pessoas que trabalham por meio de plataformas digitais, chamados no estudo de plataformizados, no que tange a renda, jornada laboral, proteção social e segurança e saúde, além do controle exercido pelas empresas dos setores de transporte e entrega de mercadorias sobre os trabalhadores e trabalhadoras. O estudo também comparou a remuneração e as jornadas de trabalho com profissionais dos mesmos segmentos econômicos, mas que desempenham sua atividade sem intermédio das plataformas, chamado no estudo de não plataformizados. Atualmente, um novo relatório sobre lei e prática intitulado Realizing Decent Work in the Platform Economy, publicado pela OIT, assinala um marco crucial no processo que pode levar a uma nova economia internacional do trabalho. Eu passaria agora, nesse momento, a palavra à Brenda, mas eu vou falar rapidamente sobre... Eu estou aqui, André. Já voltou? Então, nesse momento, eu passo a palavra à colega Brenda, que vai fazer uma breve exposição acerca dos tópicos que nós enumeramos no trabalho. Boa tarde a todos. Eu sou Brenda, meu nome é Brenda dos Anjos. Desculpa, gente, eu não sei se vocês estão me vendo aí, é porque eu acabei de chegar todo o celular. Estou tentando clicar em tudo aqui, não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa tarde. Não consegui ligar o computador. Então tá, porque eu não consegui ligar o computador, então estou improvisando, tá? Porque eu achei que não ia dar tempo de eu entrar. Então, eu sou mestre em Direito Ambiental, sou professora universitária e estou com a minha colega Andresa hoje para apresentar para vocês o nosso trabalho. Eu fiquei, gente, com a parte da exposição dos tópicos, onde a gente explica para vocês a estrutura, mais ou menos como que a gente pensou em dividir esse nosso artigo, né? Sendo o primeiro tópico, a gente vai trabalhar sobre a desigualdade vertical e os trabalhadores de plataforma. Nesse tópico, a gente vem trabalhando esse conceito da desigualdade vertical, explicando, né, a questão da desigualdade vertical que visa a base social, né, onde eu tenho pessoas ali pela renda, baixa renda ou renda mais alta, que é o que a desigualdade social, vertical preza, né, não por níveis de família nem nada, mas sim por questões sociais. E, em seguida, a gente vem trabalhando a questão da economia on demand, que a Andresa já muito bem explicou, né? Eu, nessa correria aqui, cheguei no pulo do gato. Então, na questão da economia on demand, a gente vem trabalhando principalmente esses trabalhadores de plataformas, como, por exemplo, hoje em dia, que é muito comum, os motoristas de aplicativo, como é o caso do Uber, né? Então, de um lado, nós temos a questão de que a economia on demand, ela visa, entre aspas, uma sustentabilidade. Você vê que você não precisa de tanta infraestrutura, por exemplo, para estar começando, prestando seus serviços. Nesse caso do Uber, por exemplo, não necessariamente o motorista precisa ter o seu carro próprio, ele pode trabalhar ali com os carros alugados, o que é bem comum, né? Então, possibilita desses trabalhadores terem acesso ali ao emprego de uma forma mais facilitada. Porém, né, existe o outro lado. Nem sempre esses trabalhadores têm acesso a questões de segurança e ao meio ambiente de trabalho da mesma maneira que outros seletistas, né? Então, esse lado, a gente não vai ponderar nem para um lado nem para o outro. Como pesquisadores, a gente não quer ter uma visão míope da questão, e sim apresentar os dois lados, né?
quais são os perigos, os desafios com relação a isso no que diz respeito ao meio ambiente de trabalho. O segundo tópico, ele vem trabalhando as violações dos direitos dos trabalhadores. Seguindo esse raciocínio que eu estava falando, independente da questão do vínculo desse trabalhador, o direito dele a ter um meio ambiente de trabalho seguro precisa ser garantido, né? Então, a gente vem trabalhando justamente sobre isso, como assegurar todos os trabalhadores, independente do seu enquadramento jurídico, esses direitos, respeitando a ergonomia, respeitando a qualidade ali dele durante suas horas de trabalho e demais desafios que a gente tem na questão da economia por demanda. Seria basicamente isso, esses dois tópicos. Agora eu devolvo a palavra para a Andresa para falar sobre as nossas considerações finais. Muito obrigada. Então, chegando agora às nossas considerações finais, como resultados, observou-se não haver uma relação de transparência entre a plataforma e o trabalhador. Existe uma falsa percepção de autonomia e liberdade de trabalho, que estão ligadas ao modelo de gestão da plataforma, que denota que os direitos dos trabalhadores e as relações trabalhistas são influenciados pela forma como essas plataformas são governadas, ao passo que esses direitos deveriam ser regidos tão somente pela legislação. Esse sistema de trabalho facilita a exclusão da responsabilidade das empresas pelas violações às proteções dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Por outro lado, a imposição da mera inserção desses trabalhadores no regime seletista provavelmente extinguiria a atividade. A esse respeito, as plataformas digitais de trabalho normalmente autodefinem-se como empresas de tecnologia, fazendo conexões com o mercado de trabalho, exercendo uma atividade inovadora e disruptiva. Diante disso, em se tratando de uma atividade nova, faz-se necessário também uma legislação igualmente nova, que se adeque à realidade do fato social, sendo possível até mesmo uma proteção intermediária, tomando como paradigmas as figuras do parasubordinado na Itália ou do trabalho autônomo dependente na Espanha. Eram essas as nossas considerações, colocamos-nos à disposição para o debate. Muito obrigada. Bom, vamos dar seguimento aos trabalhos. O próximo a apresentar é Miriam Oliveira Nolpique Ferraz, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é sobre licença maternidade, licença paternidade e licença parental, diálogos a partir das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Pergunto se a Miriam está aí. Miriam? Estou aqui, estão me escutando? Alô? Tá muito baixinho. Pode falar, Miriam? Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo, estão me escutando? Estão me escutando? Alô, testando. Posso começar a apresentação? Pode, nós estamos lhe ouvindo. Maravilha. Eu agradeço bastante a oportunidade, é sempre uma honra poder apresentar os trabalhos no Iberojur. Peço desculpas pela voz, porque eu estou gripada. Eu estou apresentando aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e eu consegui ficar gripada na praia, né? Mas tudo bem, faz parte. O meu trabalho, ele está relacionado ao meu pós-doutorado, que é sobre o tema licença maternidade, licença paternidade e licença parental. Essas 3 modalidades de licença foram analisadas com relação ao diálogo a partir das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, o objetivo do meu trabalho, que eu apresentei no formato inicial de resumo e vou concluir em um artigo científico, é explorar as convenções da Organização Internacional do Trabalho que abordam as temáticas da licença, vai ser principalmente licença maternidade, mas que também possam influenciar na compreensão da licença paternidade e da licença parental.
Quais são os diálogos possíveis? Quais os parâmetros que é possível de se abstrair das convenções da Organização Internacional do Trabalho para serem depois, em outra análise, espelhados às legislações internas dos países. Então, vou utilizar da metodologia lógico-dedutiva como a pesquisa documental das convenções para efetivamente mapear os elementos das convenções. Sobre a licença maternidade, licença paternidade e a licença parental. Eu, já no resumo, já iniciei as análises das convenções número 3 de 1919, 103 de 1952, 183 de 2000 e, em paralelo, é importante, devido ao diálogo, estudar a Convenção 102 de 1952, que, apesar de ela não falar especificamente sobre a questão da licença maternidade enquanto direito, ela fala dessa questão quando ela aborda a seguridade social, as normas mínimas e a proteção da maternidade como uma das 9 áreas de proteção social. Após esse mapeamento, e um dos objetivos posteriores, então, da pesquisa, é fazer a pontuação das críticas e construções que podem ser feitas a partir desses instrumentos, compreendendo os instrumentos internacionais, as convenções, como standard mínimos, então, como parâmetros mínimos a serem aplicados nessa temática. E é muito importante fazer esse diálogo sobre a licença maternidade com a licença paternidade, porque elas trazem complexidades de gênero que se interligam. E um dos referenciais teóricos da análise, então, que vão subsidiar justamente essas interconexões que eu comentei, é a Cláudia Goldin, a vencedora do Nobel de Economia em 2023, que trabalhou sobre a temática dos impactos da maternidade sobre as carreiras de mulheres. Então, verificando que a maternidade, ela influencia na carreira tanto na continuidade como na sua efetiva projeção. Então, como que a licença maternidade e a licença paternidade, ou eventualmente uma licença parental, poderão dialogar para ter impactos econômicos nessa questão da ascensão e construção de carreiras. Então, o enfoque vai ser na consolidação de uma construção normativa que impute resultados somente às mulheres, há uma crítica sobre isso. Então, são necessárias políticas ativas para a participação de outros membros familiares. E essa participação de outros membros pode ser vivenciada por meio do desenvolvimento melhor, um desenvolvimento mais prospectivo da licença paternidade ou ainda da licença parentalidade, como uma interconexão que se realiza no trabalho. Então, esse trabalho ainda está em desenvolvimento. A ideia não é efetivamente trazer crítica a projetos de lei no Brasil, porque estamos vivenciando esse momento, mas sim verificar no âmbito internacional quais seriam os parâmetros mínimos, para depois, em outros trabalhos, estabelecer esse diálogo com a legislação interna, certo? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, fiz uma apresentação breve, mas espero ter a oportunidade de debater a temática em outras oportunidades também. Muito obrigada. Só para confirmar, a Priscila e Ana Paula estão online? Ah, então pronto. Então vamos. O pessoal de lá ouvir. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. O trabalho que eu vou apresentar foi escrito com a minha colega, também professora, Ana Paola, né? E a gente falou um pouco sobre equidade salarial entre gêneros e o papel da Lei 14.616 de 2023 na promoção dessa igualdade salarial entre gêneros. O nosso trabalho tinha por objetivo
trazer uma reflexão sobre a disparidade salarial entre gêneros, sobre as normas que nós temos tratando do assunto, tanto em âmbito internacional como em âmbito nacional. E, além disso, tentar analisar a Lei 14.616 para ver em que essa norma nova pode contribuir para a igualdade de salário entre gêneros e também eventuais desafios, né, que a gente conseguiu visualizar para que haja uma efetiva implementação dessa igualdade salarial. No início do trabalho, a gente começou falando um pouco sobre uma abordagem histórico-normativa, e muito embora a gente saiba que, desde a Declaração dos Direitos Humanos, já existe a previsão normativa de igualdade entre gêneros, uma norma que se repetiu em outros normativos em matéria de trabalho. A gente tem uma série de convenções da OIT trazendo essa regra, né? No próprio Brasil, a gente, desde a Constituição, se não me engano, de 43, a gente já tem a vedação da discriminação salarial, ou seja, a proibição de que sejam estabelecidos salários diferentes para homens e mulheres que estejam desempenhando mesmas funções, né? Um trabalho que a gente chama de igual valor em matéria trabalhista. E, muito embora a gente tenha esse normativo tão antigo, a realidade é que, ainda hoje, persiste essa diferença, né? No tópico 2 do trabalho, a gente tratou um pouco sobre alguns dados estatísticos que falam justamente da realidade da mulher no mercado de trabalho. E o que se pôde observar é que a verdade é que as mulheres tanto ganham salários menores, como elas estão em cargos, via de regra, de menor hierarquia, com menos poder, consequentemente também menores salários, né? E não é só isso, a gente tem uma questão muito voltada à maternidade, à gestação, que é justamente a dificuldade dessa mulher de se manter no mercado de trabalho. A gente citou uma pesquisa que foi elaborada pela FGV, que mais da metade das mulheres não permanece no mercado de trabalho quando volta da licença maternidade. É um número muito alto, se a gente parar para pensar, né? Na pesquisa, o autor diz que não dá para precisar exatamente o motivo desse desligamento, mas seja porque ela foi demitida, seja porque ela pediu demissão, a gente vê que existe uma falta de amparo a essa mulher para que ela consiga se manter no mercado de trabalho. Verdade é que, historicamente, socialmente, culturalmente, o trabalho de cuidado, ele predominantemente é exercido pela mulher. E isso reflete, inclusive, nas nossas normas, né? Quando a gente vê, por exemplo, a diferença que é estabelecida entre o tempo de licença maternidade e licença paternidade. Então, a mulher acaba ficando com esse trabalho. Esse trabalho, ele é, na maioria dos casos, invisibilizado, não é computado para fins de previdência, não é computado para fins de remuneração, não é computado para fins de jornada, né? Então, muitas vezes, essa mulher ela não tem uma rede de apoio, ela não tem onde deixar essa criança, e ela acaba saindo por opção, entre aspas, né, do mercado de trabalho, ou quando ela continua no mercado de trabalho, muitas vezes ela não consegue atingir os mesmos resultados que os homens, que também é um problema que reflete na remuneração dessas mulheres, né? Muitas empresas, elas têm planos de cargos e salários, que é possível você ascender por critérios de merecimento e por aí vai. Mas, independente desses critérios, o fato da mulher acumular essas múltiplas jornadas, né, e ter esse trabalho de cuidado muito predominantemente exercido por ela, acaba impactando na produtividade, na quantidade de horas que ela consegue delegar para o trabalho e etc. E aí, no último ponto, a gente trouxe uma reflexão sobre a Lei 14.611. Essa lei estabeleceu a obrigação de transparência salarial, né? Então, basicamente, o que é que ela determina? Que tem que ser promovido um maior incentivo a políticas de inclusão e diversidade em ambiente de trabalho, tem que ser intensificada a fiscalização nesse sentido, e o principal ponto, né, é justamente a obrigação de que as empresas que tenham mais de 100 empregados divulguem semestralmente relatórios de transparência salarial. Os dados são anonimizados, mas a ideia é que se possa estabelecer ali um paralelo de igualdade ou de desigualdade entre os salários de mulheres e homens que estejam ocupando cargos similares, né, trabalhos de mesmo valor, bem como quantidade de mulheres, quantidade de homens,
se essas empresas têm algum tipo de política de inclusão, de diversidade, de apoio à parentalidade, etc. E o primeiro relatório que a gente teve, ele trouxe aí uma diferença salarial que é um pouco mais de 19%, né? As mulheres ganham um pouco mais de 19% a menos do que os homens. Quando a gente vai para os cargos de direção, de gestão, essa diferença vai para 25%. Fora isso, poucas são as empresas que têm programas de apoio à parentalidade, mas mais da metade delas tinha planos de cargos e carreira. E os critérios, né, estabelecidos para que a pessoa consiga ascender na carreira é justamente, a maioria deles, produtividade, quantidade de hora extra, quantidade de trabalho a mais, né? Que muitas vezes a mulher não consegue cumprir com esses critérios justamente por conta dessa múltipla jornada. E aí, concluindo, a gente entende que essa legislação ela é muito importante, né? É um avanço, porque, logicamente, que ela traz aí ela evidencia, né, uma situação, um problema, torna claro uma situação que a gente já sabe que existe, mas que muitas vezes fica ali muito no campo do anônimo. Quando a gente tem uma pesquisa geral, a gente não sabe identificar empresa A, B ou C está diferenciando salário entre homens e mulheres. A partir dessa publicação de relatórios, a gente consegue visualizar com mais clareza esse tipo de situação, né? Além da publicação dos relatórios, a norma estabelece que, sendo verificada algum tipo de disparidade, né, de discriminação, a empresa estaria sujeita ao pagamento de multa para esse trabalhador, para essa trabalhadora, né, no valor de até 10 vezes o salário novo dela. E, além disso, que eu entendo que é o principal, estabelecer um plano de ação para minimizar essa disparidade. É claro que, muito embora seja um avanço positivo, não é uma coisa que vai ser suficiente para resolver o problema, né? Porque, como a gente conseguiu avaliar, essa questão da disparidade salarial não envolve simplesmente o valor do salário, nem a posição dos cargos, mas envolve uma série de questões sociais, culturais, históricas que demoram mais tempo para ser solucionada. Então, a gente propôs que realmente foi um avanço considerável, mas que é necessário que haja também aí uma atuação forte nas outras frentes de fiscalização, de aplicação das penalidades e, principalmente, de promoção de programas de diversidade, de inclusão, para que a gente consiga realmente melhorar o problema. Muito obrigada. Não, obrigado, Priscila. Só vou fazer aqui, ó, agora uns pequenos comentários, porque ainda a Vanessa não deve ter chegado, pelo que eu vejo ali. E o tema da Vanessa também era nessa área do direito do trabalho, né? Desse painel. Então, a Miriam, que é da UFSC, de Santa Catarina, a Priscila, aqui da Unicristo, a Andressa, lá do Amazonas, as três trataram de temas que têm como base o direito do trabalho e a proteção do trabalhador, e especialmente aqui no caso da Andressa e as suas colegas falaram, e a Miriam, né? A Miriam e a Priscila trataram do tema da igualdade, mais ou menos entre temas de igualdade com relação às mulheres, né? O tema da Miriam, por exemplo, ela tá fazendo agora um pós-doutorado na Federal de Santa Catarina, que eu imagino que deve ser das pesquisas que ela vem a fazer a partir de agora. E eu e a Miriam já nos conhecemos há um bom tempo. Inclusive, tive na banca de doutorado dela. Ela defendeu na Sapienza, em Roma, no começo do ano, e muito bem defendido. Aí eu queria fazer uma pequena ligação entre o tema da Miriam e a da Priscila, porque a Miriam ela trata no âmbito internacional, ou seja, ela busca as normas de regulação que não são normas de regulação tão rígidas como é a lei, né, no âmbito internacional, e a Priscila no âmbito nacional, com leis que estão tentando proteger aí as mulheres. Então, a minha questão, que poderia haver aí um pequeno debate, talvez, seria perguntar para a Miriam se os temas que ela vem estudando, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, licença parental, né, no âmbito do direito internacional do trabalho, se o Brasil ou os tribunais brasileiros estão recebendo essas normas internacionais, que são um pouco de
normas soft law, né? Não são normas duras, mas são normas que podem atualizar o legislador brasileiro. Se o legislador brasileiro está se adaptando ou tem algum tipo de situação jurídica processual no Brasil para ter mais equidade na questão da licença paternidade, né? Eu dou faço essa pergunta também porque eu tenho colegas meus lá da Espanha que vão ficar 1 ano em casa como pais, né? 1 ano. Ou seja, é mais o mesmo tempo da mulher, e que eu acho que aqui no Brasil é um pouco impensável isso, né? Mas eles têm lá 1 ano, porque eles vão acumulando 6 meses pela lei, mais alguns meses pela própria organização da instituição que eles trabalham, que eles conseguem ficar 1 ano. No primeiro ano do filho, o homem e a mulher conseguem acompanhar o crescimento, né, do filho, tanto o homem quanto a mulher. Então, não sei se isso no Brasil é viável, né, desde a perspectiva do direito nacional ou de uma interpretação internacional, né? Faço essa pergunta para a Miriam. E com relação à equidade salarial aqui para a Priscila, eu sei que tem essa lei, se essa lei já foi aprovada, já está em vigor, já está em vigor. E, o que que essa lei ela traz assim de tentativa de igualdade para a mulher, mas que não vai prejudicar a mulher? Nós sabemos que muitas leis tentam ajudar, né, essa equiparação entre homem e mulher, só que no final acabam prejudicando e excluindo a mulher do mercado de trabalho, porque é mais fácil contratar um homem, que não vai dar tanta, talvez esse problema, eu digo na linguajar do empresariado, né? Às vezes o empresário prefere, às vezes, contratar um homem, não contratar uma mulher, porque a mulher vai ter tantos direitos que são custosos do ponto de vista econômico para ele, né? Eu não sei se a lei também traz esse tipo de previsão, ou na prática da sua pesquisa, você vê essa perspectiva também de colocar a igualdade também como um critério que pode prejudicar a mulher, né? Se há alguma visão do ponto de vista do pensamento jurídico, né? Então, seriam essas duas perguntas, e eu começo então com a Miriam, se ela puder já responder. Muito obrigado. Miriam, vocês estão escutando na sala ou não? Virtual? Sim, conseguimos ouvir, sim. Ok. Mas a Miriam tem acesso à pergunta, Miriam? Não sei se você está na biblioteca e não pode ouvir. Se não, se não responde a Priscila e depois a Miriam. Eu vou passar primeiro para a Priscila. Bom, eu vou até antecipar um pouco da resposta até da pergunta da Miriam, vou me intrometer aqui um pouquinho, né? Aqui no Brasil, a licença ainda é bem diferente. Existe uma tendência em outros países de tentar primeiro equiparar. Eu acho que, assim, chegar a 1 ano, a gente ainda está muito longe. Mas se pelo menos conseguisse equiparar a quantidade de dias do homem à da mulher, eu acho que já seria um forte avanço, porque é justamente isso, né? Tira um pouco dessa distinção que, infelizmente, é feita muitas vezes pelos empregadores, que eles pensam assim, por que que eu vou contratar uma mulher se ela vai ficar 120 dias afastada, caso ela engravide, se eu posso contratar um homem que ele vai ficar 5 dias? Muito melhor contratar um homem, né? Tanto é que a gente sabe que qualquer mulher que já fez entrevista de emprego, é muito difícil a gente ver uma situação em que não é perguntado se tem filho, se já engravidou, se quer engravidar, se é casado, se tem intenção, enfim. E se você disser que tem, você já recebe um asterisco, né? Isso daqui não. Então, assim, infelizmente, essa é uma realidade, é um dos motivos pelos quais ainda existe muito forte essa discriminação também. Mas a lei da transparência salarial, que é a 14.611, eu não entendo que ela vai trazer esse prejuízo, porque ela, na verdade, ela não traz um direito a mais. Ela vem como uma forma de tentar concretizar o direito que já existe, que é da igualdade, né? Então, o que é que ela traz? É uma evidência do problema, que a empresa diferenciava o salário e isso ficava ali muito oculto. Só ia a público quando existia algum tipo de processo, algum tipo de fiscalização, que é muito difícil conseguir constatar uma disparidade salarial dessa forma, né? Inclusive, a gente citou até um outro estudo de um juiz que ele foi analisar a quantidade de processos pedindo equiparação salarial em matéria de gênero, e é baixíssimo a quantidade. Por quê?
porque a gente tem algumas questões, tem outros pedidos que são mais fáceis de ser obtidos, muitas vezes, e, inclusive, é uma questão muito difícil de ser provada na justiça, que a diferença salarial decorre de discriminação, é muito difícil de ser provado, então, isso ficava muito oculto. O relatório de transparência, ele vem como uma forma de tentar evidenciar esse problema, né, e provocar as empresas para que elas tentem estabelecer algum tipo de política para diminuir essa disparidade. Então, eu entendo que é positiva nesse sentido. Eu não vejo muito como ela atrapalharia as mulheres, porque é uma coisa mais genérica, né? Não é um direito a mais que vai ser concedido um benefício a mais para a mulher. É simplesmente uma obrigação de dizer, ó, que a gente paga X para a mulher nesse cargo, Y para homem, e quando for verificada uma eventual disparidade, como é que essa empresa vai agir para diminuir essa diferença, né? Logicamente que sem prejuízo das eventuais indenizações, multas, diferenças salariais, devidas nos casos individuais, se forem ajuizados, né? Mas seria isso. Está começando agora, de uma forma muito sutil, né? Mas, assim, falta, às vezes, o interesse até dos próprios homens de brigar por esse direito. No serviço público. Na CLT era 120. Quando? É? Eu não peguei nem essa época, não, então. É. Mas foi uma mudança. 2 meses. E atualmente está em torno de 5 dias. 5 dias. E eu já vi estudos que na Alemanha tem uma licença no período de 1 ano para homens e mulheres, só que esse período de 1 ano, inclusive, é remunerado pelo alemão. Eles podem, em conjunto, decidir qual vai ser o tempo do homem e qual vai ser o tempo da mulher. Portugal é assim também. Interessante, né? Porque o pai também precisa ter um contato com a criança, né? E a mãe também se fala pelo período da amamentação e tudo mais. Então, a mulher pode, eles podem, né, um casal decidir que a mulher fica 1 ano de licença, ou 6 meses, 6 meses, ou 3 meses, 9 meses. Então, aí vai do acordo do casal. Isso dá uma maleabilidade até do homem, né, da figura como pai, poder participar mais, porque tem muito serviço que fazer. Não consegue levar nem para o lado da primeira vacina, que é só com 10 dias, 15 dias. Então, acho que é um sistema também interessante, até de trazer de direito comparado. Não sei se eu estou falando de pessoal também, acho que não. Mas em Portugal também é assim. Eu não sei se é exatamente 1 ano, mas eu sei que lá também tem um tempo maior e eles conseguem escolher quem vai ficar em qual período, né? Com o afastamento, com a remuneração, que também é interessante. Mas eu acho que é importante. É muito sutil esse movimento aqui ainda. Muito bem, obrigado, Priscila. Miriam, consegue voltar? Voltou ou não? Bom, se não voltou, não tem problema. Nós vamos. Só peço para a Júlia fazer a anotação que a Vanessa Almeida não esteve presente nesse painel, então não terá o certificado de apresentação. Muito bem, então vamos fazer aqui o fechamento do nosso painel, das apresentações que foram apresentadas conforme o nosso programa. Quero agradecer a presença dos professores aqui da Unicristo, o professor Juraci Mourão, que me auxiliou nesse painel, e a professora Paula, que está aqui dando suporte presencial. E agradecer a todos os comunicantes, né? Dizer que o evento continua ainda pela tarde, vocês podem seguir acompanhando os demais painéis aqui pelo Zoom, quem tiver online, e os presentes nas salas virtuais. Muito obrigado e até já. Obrigado, professor. Até já.